Olá! Boa noite a todas e todos que acompanham aí as lives do MAS MT, o projeto, a live que é um projeto que está dentro aí do nosso projeto MAS MT em Casa, em função, obviamente, da pandemia, né? O museu está com as suas atividades parcialmente paradas e nós estamos aqui trazendo uma série de convidados, discutindo coisas interessantes e importantes para a sociedade, também para a memória de Mato Grosso e também do Brasil. Bom, as nossas lives, né, elas são semanais, elas procuram trazer alguns debates que representam diversidade, uma diversidade de temas, mas com a preocupação de serem relevantes para a sociedade. A gente tenta se orientar aí pela pertinência social dos temas, pela pertinência educativa, né, e pelos princípios também que norteiam a nossa missão como instituição, que é preservar, divulgar e transmitir a memória. A gente também segue o calendário, respeita aí, traz alguns temas baseados no calendário, e essa semana nós temos aí uma data importantíssima, não só para o Museu de Artsakha, mas para todas as instituições museais do Brasil, que é o Dia do Patrimônio Nacional, 17 de agosto. E esse dia foi escolhido como Dia do Patrimônio Nacional em homenagem ao aniversário de nascimento do Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que foi o primeiro presidente do IPHAN, né, que estaria completando hoje 122 anos. Hoje não, dia 17, né? A data foi criada em 1998, né? No centenário de morte, no centenário de nascimento de Andrade. Para celebrar essa data, nós convidamos aqui, né, profissionais gabaritados que atuam em instituições importantes, né, que se relacionam com a preservação e difusão da memória no Brasil, né, e trabalham ardorosamente, são de maneira muito empenhada. A gente sabe que, todo mundo sabe, que talvez uma das áreas culturais onde as pessoas trabalham com mais afinco, né, e com mais dificuldades também, só tendo amor mesmo, né. E aí nós tivemos no primeiro dia a Ana, que é do IBRAM. Ontem nós tivemos o Robinson, que é coordenador do patrimônio lá da CECEL, e hoje nós temos aqui a Amélia Hirata. Um pouquinho. Abri o documento errado aqui, Amélia. Amélia Hirata, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFMT, é graduada em Tecnologia e Controle de Obras pelo IFMT, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UFMT, e pós-graduada em Artes Visuais pelo SENAC, e pós-graduada em Gestão Cultural pelo SENAC também. Foi coordenadora do IPHAN Mato Grosso até pouco tempo, e onde ela ainda atua, né, como servidora desde 2011. Amélia, muito obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vinda, boa noite. A gente que está aí, fazia tempo que a gente estava tentando aí, né, te convidar, marcar sua presença aqui, e que bom que deu certo justamente na Semana Nacional do Patrimônio. Muito feliz. Obrigada, João. Eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje, fazer esse bate-papo, né? E aí eu queria, assim, de início falar eu acho assim, se tiver algum comentário também, esqueçam que eu sou do IPHAN, né? Hoje eu estou falando como uma pessoa que gosta, que trabalha realmente com patrimônio, né? Exclusivamente com patrimônio já há quase 10 anos, e que está aqui também para trocar ideias, né? Para aprender com quem estiver querendo dialogar conosco. Eu vou falar um pouquinho do que é o IPHAN, né? Acho que todo mundo já ouviu, se não ouviu falar coisa boa, ouviu já falar coisa muito ruim do IPHAN. Nós somos uma autarquia hoje vinculada ao Ministério do Turismo, né? E uma das principais missões do Instituto é garantir o direito à memória, né? Então a gente trabalha também com a parte de gestão. E aqui especificamente no Mato Grosso, a superintendência é uma das superintendências mais novas do Brasil, né? São 27 unidades no país inteiro. A nossa surgiu em 2009, 2010, então somos uma superintendência nova. Até então a gente estava vinculado à superintendência de Goiás, nós éramos na época uma subregional, né? Eu tenho uma trajetória bem interessante no IPHAN, que a gente fala que quem gosta de patrimônio parece que já tem meio que um caminho traçado, né? A gente não consegue desvincular.
eu fui estagiária da superintendência, na época não era superintendência, de arquitetura, né? Eu conheci o Cláudio Conte, que foi nosso primeiro superintendente, e trabalhei em 2 inventários na região do Centro Histórico de Cuiabá. E aí, quando eu me afastei da parte de patrimônio, e alguns anos depois, mas eu não vou falar quanto tempo depois, eu fui convidada para assumir a chefia da divisão técnica. Fiquei na chefia durante 4, 5 anos, depois assumi o cargo de superintendente. Eu fiquei no cargo de superintendente até dia 31 de julho, né, de 2020, e eu sou técnica também da unidade concursada, e eu trabalhei já praticamente com um pouco de tudo dentro do IFAM, e o que nós sempre gostamos de falar, mas eu não vou falar agora como IFAM, mas como profissional, é que muitas vezes há um equívoco, né, do entendimento daquilo que é o tombamento, né, daquilo que de fato o IFAM está protegendo, por que o IFAM está protegendo, né, e na verdade não é o IFAM que está protegendo, somos todos nós, porque é um patrimônio coletivo. Quando a gente fala de patrimônio, que é meio, que normalmente vem à cabeça, pode ser um objeto, pode ser uma manifestação, aquilo que de fato representa a identidade brasileira, no caso do IFAM, porque a gente trabalha com patrimônio acautelado no âmbito federal. E esse patrimônio, embora eu vá falar um pouquinho mais da arquitetura, não é só patrimônio edificado, não é só patrimônio material, a gente trabalha com aquilo que a gente chama de patrimônio imaterial, e que muitas vezes parece-me que as pessoas, de uma forma geral, não têm esse entendimento, né? Eles entendem que patrimônio histórico são os casarões, mas na verdade os casarões assim, são uma pequena parte desse patrimônio, né, mas talvez aquela que tenha a maior visibilidade, porque a gente passa, por exemplo, no caso de Cuiabá, a gente circula pelo centro histórico, a gente tá vendo os casarões, o traçado urbano, mas a gente também tem arqueologia, né, o centro histórico, para quem não sabe, é um sítio arqueológico cadastrado. Nós temos também as manifestações de patrimônio imaterial, né, no caso a gente tem saberes, a gente tem registrado, que é como se fosse o equivalente ao tombamento, mas no âmbito do imaterial, porque o imaterial ele tem toda uma questão, uma postura mais dinâmica, diferente do patrimônio edificado, né, que no caso é o arquitetônico. E aí a gente trabalha com registro, e o que é interessante, a gente tem aqui no estado do Mato Grosso, o modo de fazer viola de coxo, a gente tem as bonecas carajá, capoeira e o ritual Yonquá, né, essas são praticamente os bens registrados aqui no estado de Mato Grosso. E desses daí, somente o ritual Yonquá, que é exclusivamente do Mato Grosso. Os demais a gente divide, né, esse bem registrado com outros estados, né, e no caso da capoeira nacional, não é só no âmbito aqui da região centro-oeste. E aí o que é interessante a gente falar quando a gente fala também de patrimônio, principalmente o patrimônio edificado, né? Quando fala-se do patrimônio edificado, a primeira coisa que vem à cabeça é o Centro Histórico de Cuiabá, né? O Centro Histórico de Cuiabá, se a gente for pegar uma cronologia, já tem mais de 30 anos de tombamento, né? Na real, o tombamento provisório foi de 87, né? E hoje, se a gente fala de tombamento provisório, ele é praticamente equivalente ao tombamento, que é esse reconhecimento do bem, né? E eu queria aproveitar e já esclarecer, porque muitas vezes o que mais chega para a gente que é técnico quem tombou é responsável pelo imóvel. Não é. O tombamento ele não retira o direito de propriedade, na verdade ele reconhece essa importância para um coletivo. Então, esse reconhecimento não quer dizer que o ente responsável pelo tombamento, tanto seja o município, o estado, a União, ele é responsável sozinho, né? A gente entende que é uma gestão compartilhada, porque a própria comunidade ela tem que se envolver nessas questões, né? E porque o patrimônio ele é coletivo, então assim, o reconhecimento, a representatividade, ele é tipo da população, de quem vive aquele espaço. Então a gente não tem como achar que somente um órgão, independente de qual ente ele seja, ele vai ser responsável sozinho por essa proteção, né? E no caso do Centro Histórico de Cuiabá, e tem, desculpa te interromper, com relação a esse caso, né, as pessoas ficam pensando, né, falar, mas é tombado, mas o IFAM não restaura. As pessoas entendem desse jeito, né, como se o IFAM fosse responsável por restaurar, e aí as pessoas precisam entender que o IFAM, ele usa dinheiro público e é complicado você colocar dinheiro público em patrimônio privado, tá? Então, querendo ou não, mesmo sendo patrimônio tombado, esse dinheiro público indo para reformar esse imóvel vai ser destinado a atividades privadas, né, que vão beneficiar só uma pessoa, que é a proprietária daquilo.
E aí é complicado a gente imaginar que dinheiro público deva ser usado dessa maneira, né? Mas daqui a pouco a gente vai tentar, vou perguntar para a Amélia aqui quais seriam as saídas, né, considerando as dificuldades que os proprietários aí têm para restaurar esses patrimônios, Vou pegar esses o gancho, imóveis. João, naquilo que você acabou de tocar, que é essa questão do investimento de recurso público, né, em imóvel privado. Na realidade, aquilo que versa sobre patrimônio, o documento principal é o Decreto-Lei 25 de 1937. E aí tem um artigo, se não me engano, é o artigo 19, que ele abre uma possibilidade de se fazer um investimento no imóvel particular a partir do momento que o proprietário ele não tenha condições de recuperar ou de manter esse imóvel, né? Só que qual que é o equívoco que existe, talvez no entendimento, nessa interpretação? Essa que a gente chama de hipossuficiência, quer dizer, você não tem recurso suficiente para investir nesse imóvel, ela não pode ser somente alegada, ela tem que ser comprovada, né? E quase todas as vezes, quando a gente recebe esse tipo de solicitação, a gente fala, bom, a solicitação veio, nós vamos analisar, mas aí o requerente ele precisa comprovar, né? E aí na comprovação, muitas vezes, quem está solicitando esse investimento do recurso público, ele não consegue fazer essa comprovação. Então, às vezes, é muito delicado justamente por isso, porque assim, é uma escolha, né? Então, como é que você está escolhendo para quem vai destinar aquele recurso público? Então, tem os critérios e boa parte das vezes, das poucas ações que eu acompanhei, a maioria não consegue atender esse critério, né, da hipossuficiência, justamente porque não consegue comprovar, né. Mas, assim, isso é uma questão que acho que é importante falar, porque muitas vezes, até pela questão do tombamento, eles falam assim, mas o IFAM tombou, o IFAM tem que recuperar. É possível fazer investimentos, sim, mas não necessariamente a gente privilegiar um em detrimento de outros, né, como você bem falou, porque o patrimônio ele é de todos, mas a propriedade, ela é uma propriedade privada, né, então, se o João é dono de algum imóvel no centro histórico, mesmo após o tombamento, o imóvel continua sendo do João, né. E aí, no caso do centro histórico, que é legal falar, eu vou falar de Cuiabá, mas se vocês quiserem de algum outro bem tombado aqui do estado do Mato Grosso, vocês podem me interromper e perguntar também. No caso de centro histórico de Cuiabá, o que é protegido? É protegido o que a gente chama de antigo núcleo urbano da cidade, né? Eu não vou falar que é exatamente onde a cidade, só onde a cidade surgiu, mas onde aquilo que originalmente foi constituído, o núcleo, a teia que constituiu a cidade, ela se mantém, de certa forma, intacta, né? De como ela era originalmente, como ela permanece também. E aí o interessante é que esse tombamento, ele não é um tombamento, não é uma proteção individual. Eu não tenho uma casa tombada, por exemplo, eu tenho a Igreja do Rosário, ela é tombada individualmente, mas existe um valor diferente para ela. O que é esse valor? Na realidade é o reconhecimento. Por que ela é importante, né? Por que ela teve esse reconhecimento, né? E no caso do Centro Histórico de Cuiabá, a gente protege, se a gente for somar os imóveis da área de entorno e da área tombada, é aproximadamente 1.000 imóveis. Né? E aí, o que é interessante, eu não tenho um imóvel mais importante que o outro, todos têm a mesma importância. Por quê? Porque, na realidade, esses imóveis, essa arquitetura, essa implantação, tudo que existe lá, ela é uma narrativa, é como se fosse uma espécie de cidade-documento. Por quê? Porque a cidade, a partir dos exemplares arquitetônicos, da composição da malha urbana, do sistema construtivo, ela conta a evolução e a organização da própria cidade, né? Então, a gente não tem como falar que o imóvel A é mais importante que o imóvel B. Todos têm a mesma importância quando a gente fala de conjunto, né? E o que é interessante também nesse conjunto é que eu não sei se todo mundo está familiarizado com esses termos, se vocês não tiverem, quiser que depois eu detalhe mais calma, eu posso fazer também. Mas o centro histórico, ele está no livro tombo histórico, porque ele está ligado a algum fato importante que aconteceu, que no caso seria realmente a ocupação do interior do país. Ele está inscrito no livro tombo arqueológico, etnográfico, paisagístico, porque a gente tem uma proteção também da paisagem, como eu comentei no início, a gente está num sítio arqueológico, né, quer dizer, um local que anteriormente a nossa ocupação já havia, né, já tinha alguém que ocupou, alguma outra população que já ocupou realmente esse local, e está escrito também no livro de Belas Artes. E o que isso significa? Que o sistema construtivo, os materiais, eles são importantes. E aí, quando a gente fala da arquitetura, é bem interessante a gente mencionar o sistema construtivo, as técnicas que nós utilizamos aqui na região centro-oeste, né? E se a gente for pegar, todo mundo, acho que todo mundo não, mas boa parte já ouviu falar em Adobe, Taipa.
que são sistemas construtivos, que hoje a gente até fala que são sustentáveis, né? Mas, assim, não é que é um privilégio da região centro-oeste, mas por que que existe esse sistema construtivo? Pela facilidade de acesso e transporte do material, né, e também pela distância, né, Mato Grosso era muito longe dos grandes centros, né, então não tinha como trazer todo aquele material no tempo que a gente precisasse. Então a população meio que foi se adaptando, já existia esse sistema construtivo que ele é milenar, e aí foi adaptando à nossa realidade, né, então a gente tem boa parte desses casarões nesse centro histórico, que pega as principais, as vias mais antigas, o Beco do Candeeiro, né, que é uma das primeiras vias da cidade, a Rua de Baixo, que é a Galdino Pimentel 7 de Setembro, a Rua do Meio, que é Ricardo Franco, a Rua de Cima, que é a Pedro Celestino, que são as ruas que já existiam originalmente, né, e elas mantêm o traçado original, né. E também tem uma coisa bem legal, que é a própria implantação. Se vocês repararem, né, que já imagino que todos já tenham reparado, quando a gente vai na região central, principalmente naquele trecho que a gente chama de centro histórico, a gente percebe que as fachadas, elas estão no limite do lote, né, então você já tem a fachada e já tem a calçada. Então isso daí também faz parte da característica da implantação daquela época, né, porque a própria casa, na época era residência, boa parte residência, eram todas justapostas no limite do lote, e também funcionava como uma espécie até de barreira física, né? Então é bem interessante essa questão da própria implantação. Só para explicar para as pessoas a importância de manter esses traçados originais, por exemplo, em sociologia a gente costuma estudar também o modo como as cidades brasileiras foram sendo construídas, né? Existe um termo aí para esse tipo de urbanização que foi feito em todas as cidades, essas ruas tortas e tudo mais. Então a gente tem, na verdade, um documento, né, de como foi pensada essas cidades e de como elas foram não planejadas, né, mas como elas foram sendo implementadas e implantadas sem nenhuma preocupação e tudo mais. Então, cada um desses registros contribui para que a gente consiga pensar historicamente, né, esses processos todos de colonização dentro do território brasileiro. E pegando ainda gancho nessa sua fala, o que é interessante? Se a gente for parar para olhar a cidade de cima, né, a gente percebe que na região mais antiga, que a gente chama de centro histórico, o traçado ele não é exatamente ortogonal, né, ele é mais curvo, e aí a gente fala que esse traçado ele tentou tirar proveito da própria topografia do local, né, então a gente vê que é um traçado mais curvo, mais orgânico, mais livre, né, então isso faz parte inclusive da época que ela foi realmente implantada, daquilo que a gente dispunha naquele momento, né, para poder fazer toda essa questão dessa malha urbana. E aí, ainda falando um pouquinho da característica desses imóveis, a gente tem na cobertura, por exemplo, aquilo que a gente chama de telha de coxa, que é aquela telha de barro, né, que são duas peças, a capa e a bica. São telhas antigas, algumas ainda têm as telhas originais, outras já foram trocadas, e normalmente o telhado é composta quase sempre por duas águas, uma caindo para a rua e outra caindo para o quintal, né. E a gente também tem, se a gente for pegar a questão da própria influência que a gente chama de tipologia colonial, a gente tem aquelas janelas enormes, né, na fachada, as portas também, e as paredes, que eu comentei que são de adobe ou podem ser de taipa, a taipa ela é um sistema também de terra crua, mas ela é feita numa forma, como se fosse uma forma de concreto, uma forma de madeira, você soca um barro com uma composição um pouquinho mais mole, mais seca do que o do adobe, e vai levantando essa estrutura que no final ela vai ser uma estrutura monolítica, né? Ela vai ser uma peça. E no Adobe é um pouquinho diferente, a composição é um pouquinho mais maleável, e são tijolos, né? Tijolos que eles não são cozidos, mas são secos ao sol. E são sistemas, assim, autoportantes, e as peças são extremamente pesadas. Por exemplo, um tijolo de Adobe, se eu for pegar uma média, é em torno de 20 quilos cada peça, né? Então, ela tem toda essa questão eu acho assim, de usar realmente o material que tinha, quando a gente entra numa casa de adobe, e eu acho que talvez boa parte vai ter uma oportunidade quando a gente inaugurar a superintendência, que é um sonho nosso, que também está sendo restaurada a nossa casa, você percebe uma diferença de temperatura, né, da rua para dentro desse imóvel. Então ela tem uma característica bem interessante.
E aí também tem a questão da telha, que como é uma telha de barro, ela é um pouquinho mais porosa, então essa questão também da sensação térmica, ela contribui. E as paredes são espessas, né? Então o adobe, às vezes, ele pode chegar até 80 centímetros de espessura, e a taipa até 1 metro, né? Então é uma coisa bem, bem interessante. E aí, falando nesse sistema construtivo, eu acho que todo mundo tem acompanhado, e para mim é sempre um desespero, todo ano, no período da chuva, a gente sempre tem os casarões que desabam, né? E aí, nesse caso, os casarões, o que a gente tem? Como a gente tem terra crua, e o telhado, a telha de barro, ela é uma telha que, se ela não tiver um encaixe, se ela não tiver o que a gente chama de costura, que são uma espécie de presilhas metálicas amarrando uma peça a outra para evitar que elas se escorreguem, a gente tem muito problema de infiltração pelas águas da chuva. E aí, no caso, o adobe taipa é terra, né? Praticamente barro. Barro dissolve com a ação da água. Então, por isso a gente sempre tem esse desespero no período da chuva, né? Mas, assim, de uma forma geral, é o sistema construtivo predominante nessa região do centro histórico. E a gente ainda tem como piso, que acho que todo mundo deve ter visto, os ladrilhos hidráulicos, que são aquelas peças pesadas, elas são espessas, são formadas, assim, são desenhos geométricos, alguns floridos, e alguns são de fora do estado, né, às vezes de fora do país, mas é uma coisa que era muito característica, assim, muito típica aqui nessa região centro-oeste, e principalmente em Cuiabá. Só que era um tipo de revestimento, principalmente de famílias mais abastadas, né. E se a gente percorrer o centro histórico de Cuiabá, o que é interessante é que a gente tem uma mescla de casarões de pessoas mais simples e também de pessoas de maior posse. Então, a gente, hoje quase não tem, mas, assim, naquela região tinha muito sobrado, né? Hoje são poucos sobrados. A gente tem aquelas casas térreas, então a gente tem essa tipologia que boa parte da predominância hoje são de casarões térreos, um ou outro sobrado, né? A gente tem essas suas tortas, as suas mais antigas. Se a gente tirar o asfalto, a gente vai encontrar o calçamento antigo, como a gente observou em algumas obras de arqueologia de prospecção, né, que foram feitas na época do Parque Cidades Históricas. Então, assim, se a gente pegar, realmente é uma cidade documento, é uma cidade que ela tem toda uma história para contar e que não necessariamente ela precisa da gente contar, né, de pessoas contando. Se a gente for estudar o próprio material, ela vai remeter à história da cidade, né, de como ela foi construída, né, e quem a construiu. E aí uma coisa interessante... João, pode ir? E tem essa questão da calçada, né? Que às vezes tem gente que passeia por lá e reclama do tamanho da calçada. Mas não tinha calçada no século XVIII, gente. Era só arruamento e as pessoas passeavam, né? Você tinha carroça e tudo mais. Calçada veio com os carros. Quem inventou foram os carros que inventaram a calçada. E com relação a isso, Amélia, existe uma pessoal que defende o fechamento de todo esse centro histórico para carro, para justamente tentar transformar tudo em calçadão. Tem a questão também da ideia de tirar os postes, tirar a fiação, deixar subterrâneo. O que você pensa sobre isso? Como é que o IPHAN tem trabalhado nesse sentido? Tudo bem que você não está falando o nome do IPHAN, mas você tem informações sobre o assunto. Eu vou falar do embutimento da fiação, que assim, eu falo que é um sonho antigo. Desde a época que eu fiz estágio lá, se falava nesse tal do embutimento da fiação, que é a fiação subterrânea, né? E logo que eu cheguei na superintendência, isso era 2011, o Cláudio, que foi nosso primeiro superintendente, ele falou que o sonho dele era ver, né, esse centro histórico com toda essa fiação rebaixada. Havia algumas tratativas lá em 2011, e, salvo engano, antes disso também, mas foram tratativas que não evoluíram. Por quê? Porque a gente não tem um projeto, a gente fala que precisa fazer, mas precisa fazer quando a gente tem um projeto, de fato, um planejamento, né? Porque não é uma obra simples, é uma obra complexa, que você vai, invasiva, você vai rasgar praticamente o centro histórico, e a gente não tem só a fiação elétrica, a gente tem também da telefonia, né? Então a gente tem outros tipos de instalações que também precisam ser contempladas nessa grande intervenção. E aí uma coisa que foi bem interessante, que, né, na época me assustou, é que havia uma tratativa também com o pessoal que trabalha com a parte de abastecimento de águas concessionárias, além da de energia, né, a parte de saneamento, e o que foi posto naquele momento, eu não sei se de fato isso procede, mas é que as próprias concessionárias não sabiam necessariamente onde é que passavam essas tubulações. Então como é que a gente vai fazer um projeto se a gente também não sabe exatamente onde pode ser colocado, né, e se de fato pode ser colocado.
Mas, assim, é uma coisa que, é uma situação que eu acho que, assim, merece um estudo, e Cuiabá, se a gente for realmente ver, a poluição, né, dessa fiação, ela é uma coisa que incomoda, porque quando a gente fala de centro histórico, de entorno, a gente tem aquela questão da ambiência e da visibilidade, né, quer dizer, originalmente não tinha tudo isso, a gente que criou, e a gente criou, no final, em vez de contribuir para a gente valorizar o nosso centro, ela, na realidade, acaba sendo um elemento que prejudica, né, até a nossa própria fruição, né, e em relação também à questão da... Você falou do arruamento, João? Era do arruamento? Da calçada e da... Tem gente que já, né, tem um sonho também tem essa questão do risco que alguns casarões correm por conta do fluxo de veículos. Calçadão, Então, né? eu já vi gente falando transformar em calçadão. Claro, não estou dizendo que não foi ninguém de nenhuma instituição, pessoas que se preocupam com o centro histórico. Eu acho assim, a questão do calçadão, ela é interessante, né? Porque você vai diminuir o fluxo de veículos na região central. E aí, considerando que a gente tem esse sistema construtivo que é de terra, a gente tem muito o problema da vibração mecânica, né? Se a gente for ver realmente lá, pegar algumas vias da região central que cortam o centro histórico, são esburacadas, a gente tem todas aquelas lombadas, aquelas ondulações que não contribuem em nada, a gente tem uma parte ou outra que ela não está com calçamento de asfalto, né, ela tem um calçamento de pedra também, então isso também tem algum impacto também nas construções, e a questão de você tirar os carros, ela pode ter algo positivo, só que a gente tem que lembrar que o centro histórico, né, embora a gente fale muito da questão do impacto negativo do trânsito, a gente tem uma outra coisa que é um problema, que é a questão do uso, né, então o que adianta a gente tirar só o trânsito, se boa parte desses casarões estão fechados, subutilizados ou abandonados, né, então a gente não, só com a retirada do veículo, a gente não resolve o problema. Então, é uma ação que a gente tem outras variáveis que precisam ser estudadas conjuntamente. Mas, assim, eu ouvi muito falar dessa questão de transformar, por exemplo, a 13 de junho num calçadão, e eu ouvi também algumas pessoas que talvez seriam impactadas por essa transformação. Umas falaram que seriam bem-vinda, uma intervenção bem-vinda, e outras falaram que não, que é uma coisa que, de fato, não resolve o problema. E eu entendo que é algo que merece um estudo mais aprofundado, né? Nem sempre o calçadão ele pode resolver o problema, às vezes ele pode trazer também um impacto negativo, né? João, tem mais alguma coisa que vocês querem falar específico? Eu posso tocar? Tá, vou tocar porque daqui a pouco termina também, né? Então, quando a gente vou pegando essa questão ainda do centro histórico, dessas questões dos imóveis em risco, o que é interessante? Eu não sei se a maioria sabe, mas mais de 90% desses imóveis da área tombada, eu vou tirar os 600 da área de entorno, eu vou trabalhar com os 400 da área tombada, ou aproximadamente 400. Mais de 90% são de particulares, não são prédios públicos, são particulares. E desses prédios, desses casarões, a maioria, quer dizer, talvez as mais emblemáticas são de famílias tradicionais, né? E aí eu me atrevo a falar aqui da experiência que eu tive na fiscalização, com análise de projeto, mesmo que não fale pelo IFAM, que normalmente são famílias de posse, famílias tradicionais, né, que não sei se foi uma questão pessoal, uma questão mais familiar, nem sempre dão a devida atenção para esses casarões, e quase sempre, o que acontece? A gente sempre está fazendo uma manutenção corretiva, o que é a pior manutenção possível, a gente deveria fazer a preventiva, né, e aí vem sempre aquele desespero no período da chuva, o casarão a parede de adobe está derretendo, a de taipa está derretendo, e a gente também tem um problema, para quem não sabe, a gente trabalha muito com mobilização, por isso a gente é muito odiado na região do centro, né, a gente vai lá, a gente notifica, a gente embarga a obra e a gente autua proprietário, mas assim, a gente não faz isso no sentido de punir essas pessoas, mas no sentido de, eu falo assim, que é um caráter muito mais educativo. Por quê? A gente não tem interesse no valor de multa, a gente não tem interesse em atrapalhar uma obra. O que a gente precisa é que realmente eles atendam os parâmetros técnicos, porque a gente fala de obras novas, tudo bem, mas esses sistemas construtivos mais antigos, os vernaculares, eles têm digamos, uma especificidade que não é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Poucas pessoas entendem desses materiais, do sistema, de como é feito, como é que ele se comporta. Então não pode ser qualquer profissional, não pode ser com essa falta de zelo, né? E eu ouvi muitas críticas
eu falo que de certa forma construtivas, mas que falo que às vezes o IPHAN é muito preciosista por exigir projeto e profissionais para acompanhar, mas não é um preciosismo, eu acho que assim, é um cuidado maior que a gente tem que ter, né? Mas E a gente teve aqui recentemente um caso da parede cair e matar e ferir gravemente um dos profissionais que estavam trabalhando e matar um pedreiro, né? Nenhum deles tinha capacitação para lidar com aquele tipo de construção, né? Ou restauração. E foi isso que aconteceu, né? Bom, não estou pedindo para você dar detalhes do caso, mas assim, a gente percebe que claramente havia irregularidade nesse processo construtivo, né? Então, sobre a questão da preservação, seria muito mais fácil se os proprietários arrumassem o telhado, era só arrumar o telhado, né? Não precisa nem restaurar. Se arrumar o telhado, você não teria desabamento de casarão, né? E a maioria tem condições, né? Ou assim, já que eles não conseguem provar que não tem condições para receber dinheiro do IPHAN, significa que eles têm condições. Então, seria interessante se eles se preocupassem em arrumar o telhado para evitar desabamentos. E o interessante nesses casos, porque não é só um, a gente tem vários casos parecidos, o que acontece? Tem um problema que é a questão da própria propriedade do imóvel, né? Porque quase sempre ela é herança, às vezes não tem inventário aberto, e aí aquela coisa, não é meu, mas é meu, se é meu, o outro também tem que ajudar a ser tem que ser responsável também pelo imóvel, não pode ser somente uma pessoa, e meio que fica naquele jogo do empurra-empurra. E aí talvez quem sempre perde é o próprio centro histórico. E uma coisa que é importante falar, e não é questão de tipo, eu, enquanto técnica ou enquanto servidor do IPHAN, estar empurrando a responsabilidade, mas assim, o município ele tem vários instrumentos urbanísticos e legislação que podem ser aplicados na região do centro histórico, inclusive no sentido de ajudar a preservar e a conservar esses imóveis. E são instrumentos que, infelizmente, eles não são utilizados. Eu ouço muita crítica, porque assim, toda vez que eu vou lá, mesmo que eu falo assim, hoje eu não estou trabalhando pelo IPHAN, mas eu sempre vou ser IPHAN à vista dos outros, que já me conhecem, andando pelo centro histórico. Então a crítica é sempre assim, a IPHAN vem aqui, embarga a obra, e meio que assim, eles estão falando assim, a gente está indo lá para puni-lo, até quem está querendo preservar, e na verdade não é isso, a gente quer orientar. Tanto que eu falo que o intuito, a multa, para a gente é uma multa tão baixa que assim, que não faz diferença. Né? Não é a multa que importa, na realidade é fazer uma forma mais correta, aquilo que é mais adequado. E aí no caso desses casarões, que a gente tem realmente, João, se a gente cuidasse dessa cobertura, já seria meio caminho andado, porque a gente evitaria essas infiltrações e novos desabamentos. Claro que não é somente a cobertura, mas assim, já seria uma ótima solução. E a gente tem trabalhado, a gente sempre foi parceiro de vários órgãos, inclusive do Museu de Arte Sacra, na parte de educação patrimonial, né? Mas a gente tem uma parceria também muito interessante com a Universidade Federal de Mato Grosso, o pessoal da arquitetura e da história. A gente estava numa tratativa bem interessante que a gente estava tentando trazer para Cuiabá o que a gente chama de canteiro modelo de conservação, né? Que seria um canteiro de fato, que ele trabalharia em 3 frentes: capacitação de mão de obra, elaboração de projetos emergenciais ou projetos também de recuperação de imóveis e a parte de laboratório, né? Porque hoje boa parte dos problemas que a gente tem decorre justamente de falta de informação, né? E o que a gente percebe também é a falta de mão de obra capacitada. Então, eu acho que assim seria algo muito interessante, mas que ele não pode vir somente de um lado, ele tem que ser uma ação conjunta, né? Que todos que de fato se importam com o centro histórico estejam envolvidos, né? Não só um órgão, não só a universidade. A universidade sempre está junto, o Museu de Arte Sacra sempre está junto, a Universidade do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Cultura, mas assim, é uma coisa que tem que ser macro, que realmente a gente tem que abraçar quanto mais parceiros, inclusive a própria comunidade, porque a comunidade de fato que vive aquele espaço, né? É um espaço deles, né? E aí eu vou pegar também uma coisa que eu quero falar, mas, gente, esquece que não estou falando como IPHAN. Mas o que acontece? Na região do centro histórico, a gente também tem um problema que eu falo assim que é desde sempre, né? Que é a questão de moradores de rua, usuário de ilícitos, que não tem só na região do centro histórico, mas é muito visível porque é o espaço central da cidade. E muitas vezes eu ouço falar comentários que assim, parece que tudo que acontece no centro histórico de ruim, parte é culpa deles, e
a leitura que eu faço é que não é bem assim, né? Eu acho assim, eles são uma população que tem uma certa fragilidade, né? Mas que a gente também talvez não consiga enxergar, que a gente não tem uma política pública consolidada e de fato que possa ser aplicada nesses casos, porque o que acontece? O centro histórico, ele não é só de quem mora, de quem só trabalha, é de todo mundo. Então, assim, eu vejo algumas obras, o pessoal fala assim, a gente tem que tirar esse pessoal daqui. Na verdade, não é tirar o pessoal daqui, eles vivem aquele espaço, eles têm que ser integrados, eles têm que ser incluídos naquele espaço, né? E, normalmente, essa leitura não parece muito comum, né? Então, para a gente, embora não seja uma competência minha como técnica, mas, assim, a gente tem uma certa sensibilidade, porque o IPHAN, ele ficava naquele centro histórico, a gente não está lá por conta da recuperação do prédio, mas assim, a gente nunca teve problema com eles, então não é questão de ter ou não ter problema, mas no caso, acho que é uma coisa da gente tentar enfrentar esse problema, né? Não a gente, se não fosse problema nosso, eu acho que é um problema de todo mundo. E é uma assim, né? Eu não sei como eu para conseguir, talvez uma ativa não é solução, que eu acho que a gente tem como pensar em tão pouco tempo, né? Tem a Alguém tem algum prefeitura questionamento? anunciou agora. Tem sim, tem um aqui que é da Maria Cândida. Ela perguntando, Amélia, mas o IPHAN precisa ser incisivo, né? E atuante, e se precisa usar o poder da polícia. Outra questão, é um comentário, né? Não é exatamente uma pergunta. Você está me ouvindo, Amélia? Eu acho que ela está travando. Acontece, gente, live. Só o vídeo aqui. Tá um pouco travado, Amélia. Tá travando ainda, para mim. Não, peraí. Eu tô normal. Tá. Hã? Você tá no... Leila, dá uma ajuda aí. Ela tá normal aí para você? Será que o problema é minha internet? Tá travando lá também. Tenta entrar pelo celular aí rapidinho, Amélia. Gente, é assim mesmo. Live é a vida acontecendo. A internet dá problema. Eu vivo caindo de vez em quando aqui. A gente já tentou colocar uma internet melhor em casa, mas não consegue. Troca de empresa e o serviço é a mesma coisa. Nesses tempos de pandemia, esse horário é bastante disputado, né? Por lives e também por eventos e atividades online. Pronto, Amélia? Oi, vocês estão me vendo? Agora sim. Vamos lá. É um comentário dela que fala sobre o uso de força. E a Maria Cândida está comentando que tem moradores de rua porque os moradores do centro histórico abandonaram o local. Quer dizer, um lugar vazio, desocupado. Com relação a essa questão das pessoas que moram ali, não só moradores de rua, como a gente tem, por exemplo, donos de bares, uma série de pessoas assim mais simples que habitam aquele lugar. Um projeto que a prefeitura anunciou, que é a revitalização do Beco do Candeeiro. Minha preocupação maior, justamente as pessoas que moram ali, que vivem ali e que tem bares, né? A gente sabe que ali tem prostituição, a gente sabe que tem todo esse rolê, que são pessoas que estão procurando um modo de viver, né? Como pode. E eu fiquei muito curioso quando eu vi o videozinho anunciando o projeto, mas fiquei curioso para saber qual é a ação social, que tipo de intervenção vai ser feita no sentido de incluir essas pessoas que ali habitam dentro dessa revitalização, ou se vai ser só uma maquiagenzinha nos prédios por fora. Se você tiver alguma informação para nos atualizar aí, seria legal. É uma preocupação que o IPHAN também tem. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Então, é uma preocupação que o IPHAN também tem, só que qual que é o cuidado que a gente teve? A gente estava entrando numa seara que não é competência do Instituto, né? Que é essa questão social e de saúde pública, né? O que acontece? Realmente é um projeto, eu falo que é mais superficial, porque é mais de um resgate físico do local, né? De uma requalificação daquele local, mas inicialmente não se pensou
como é que aquela população que habita, que vive realmente aquele trecho do beco, para onde ela vai, o que, que ela vai fazer? Ela vai ser realocada, vai ser, assim, eu vou usar um termo que não é um termo certo, talvez seja muito agressivo, mas assim, a população vai ser expulsa porque, né, parece que não tem nenhum planejamento nesse sentido. A gente chegou a fazer algumas recomendações, mas a gente teve uma certa cautela, porque a gente entra numa seara que não é do IPHAN, então talvez isso, a gente tenha que voltar, a gente gosta sempre de esclarecer, por quê? Eu já vi muita gente reclamando, para mim, que quando não passa lixeiro, o caminhão de lixo, a coleta de lixo na região do centro, eles falam assim, mas por que, que o IPHAN não faz? Não, isso daí é competência do município, não é competência do instituto, né? Limpeza urbana, a mesma coisa, essa questão de saúde pública, a gente tenta sempre estar junto para poder dialogar, mas a gente não tem força para isso, porque não é uma competência legal do instituto, né? A gente tenta colocar com uma visão mais técnica, para não entender que o instituto está tomando partido de A ou de B. Na realidade, a gente está tentando tomar partido do centro histórico, o que é melhor para aquele ambiente, né? Mas tendo realmente essa sensibilidade de enxergar o outro, e não de fazer como se fosse gentrificado, a gente realmente fazer uma limpeza, e na realidade não é esse tipo de limpeza que a gente precisa. E em relação aos imóveis abandonados, o que acontece? De fato, a gente tem muitos imóveis, acho que em torno de quase 20%, conforme o levantamento da Maria Bárbara, que é a nossa mestranda aqui do programa de mestrado do IPHAN. Parte desses imóveis, o que acontece? A maioria é de uso comercial, poucas são residências, e é um ponto que é muito importante a gente falar, é que o centro, qualquer centro histórico, não sobrevive se só tiver um tipo de uso, tem que ter um uso misto, né? Então a gente tem que ter a residência, a gente tem que ter instituição, a gente tem que ter comércio, e o que prevalece na região do centro histórico de Cuiabá é comércio. Então ele tem um horário certo para funcionar, um horário certo para fechar, e não se tem incentivo para morar na região do centro histórico. Então, se a gente for pegar para ver, eu sei que já está quase acabando, mas assim, para pegar para ver realmente todo o histórico, o que acontece? A parte que era residência, permanece residência. Agora, a parte comercial, ela foi só adentrando a região do centro histórico, né? E se a gente tivesse, talvez, mais moradia, a gente pudesse minimizar esse impacto negativo, né? E aí é uma construção e uma discussão que envolve o município, envolve todo mundo, inclusive a comunidade. A gente precisa da comunidade junta para estar discutindo conosco, e que não venha uma decisão impositiva somente de um ente público, sem que a gente possa discutir com quem vive aquele espaço. E a ONU está com um projeto, né, de fazer esse levantamento, discussão com quem trabalha, com quem mora, né, com os proprietários também, com a professora Luciana Mascaro, que a gente já trouxe ela aqui para falar desse projeto. Se tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, procurem a live lá com ela, a professora Luciana Mascaro, onde ela vai falar desse projeto, né, que tenta envolver aí toda a comunidade do Centro Histórico, interessados, quem trabalha e quem mora, né, para tentar encontrar saídas para ter um projeto aí de requalificação de todo o centro histórico, que é bastante interessante. Apesar da dificuldade, né, minha gente, porque vamos combinar, você lidar com pessoas, né, é bastante difícil. E muitas opiniões diversas, muitas ideias diversas, muitas referências, né? Então você tem gente que traz ideia de centros históricos da Europa, do próprio Brasil, aí tem gente que traz ideias de outros estados, e no final das contas vira uma torre de Babel, na maioria das vezes, mas a gente espera aí que os moradores e também quem está cuidando do projeto consiga pegar essa profusão de informações e transformar num projeto que de fato coloque o nosso centro histórico de volta, né, aí revitalize mesmo, no sentido de trazer vida, né, de volta. E vida não é tinta, viu, gente? Vida na cidade, são pessoas na cidade, pessoas habitando a cidade, né? Independente de quem sejam essas pessoas. Deixa eu ver se acho que tem nos imóveis particulares, Francicleide, nos imóveis particulares abandonados, qual o caminho do município em relação a ter ajuda? Francicleide, você diz em sentido de recurso? Aí, Amélia, você não entendi exatamente o que ela quis perguntar. Bom, eu também não entendi, mas eu vou colocar talvez duas possibilidades. Em relação ao imóvel particular, para receber recurso público, o que acontece? Teria que provar a suficiência financeira.
né? Não só alegar, apresentar documentação comprovando de fato que não tem a condição. E em relação ao município, eu sei que o município tem um poder muito maior do que o IPHAN, que seria a questão do IPTU progressivo, né, que tem vários imóveis lá na região do centro histórico que devem imposto ao município, o município pode executar, e recentemente o prefeito publicou um decreto que o município pode arrecadar imóveis que devem, além do imposto, que estejam abandonados. Então, a gente tem vários nessa situação lá na região do centro histórico, só que qual é o problema? É que não se aplica essa legislação, né? Então, a gente tem que realmente, não só enquanto, acho que no meu caso, enquanto servidora, mas de uma forma geral, a gente enquanto cidadão cobrar, né? Cobrar do nosso prefeito, do município, de quem realmente tem poder para poder fazer acontecer, né? Inclusive somar conosco para a gente poder preservar a nossa história, né? O nosso coração, a nossa memória. Tá tudo certo? Tem mais alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Pessoal aí, ó, a gente está se encaminhando para o final, hora das perguntas. Quem tiver pergunta já manda aí. Não dá tempo. Alguns outros comentários. O Francisco Fortes Tucci está falando também, concordo com você, que os moradores de rua são tão moradores quanto quem tem imóveis, né, e precisam de políticas públicas, assim como patrimônio edificado. Concordo com você. Essa questão dos moradores, das pessoas em situação de rua, né, gente, que é assim que o termo mais correto, ela é um problema do Brasil inteiro, né? E a gente tem algumas iniciativas que são interessantes, que foram abandonadas, porque no Brasil a gente tem uma mania de transformar algumas políticas em política de governo e não política de Estado. A gente teve uma política em São Paulo, né, de inclusão ali na Cracolândia, que foi extremamente interessante, uma experiência que está sendo estudada até agora, que teve muitos impactos positivos, e que foi abandonado em troca de governo, que é uma coisa que acontece. Então, todas as experiências bem-sucedidas nesse caso, em qualquer lugar do mundo, como aconteceu em Portugal também, teve um problema sério com drogas em algumas regiões, todos esses lugares só tiveram êxito quando cuidaram das pessoas, né? Como tratar, não como problema de polícia, mas como saúde pública e também psicossocial, né? Saúde psicossocial, eu acho que é a grande questão aí. E não adianta você imaginar que você, expulsando as pessoas dali, o problema vai sumir. É uma questão muito infantil imaginar, né? As crianças fecham os olhos e pensam que estão invisíveis. Então, problemas como esse que são de difícil solução, né? Quando a gente acha que tacando polícia em cima, que botando para correr, até uns, né, que defendem até o extermínio dessas pessoas, acha que isso vai resolver. Porque a causa, ela continua ativa. A pessoa que está na rua, ela está na rua por um motivo. E esse motivo ainda está nativa. Você pode... aí as pessoas que desejam exterminar essas pessoas podem fazer, mas vão ter mais pessoas. Porque as causas estão ativas e funcionando. Se a gente não agir na causa, a gente não vai ter nunca solucionar esse problema, tá? E, por incrível que pareça, agir na causa é agir de maneira mais humanista, né? Considerando as pessoas, o direito que as pessoas têm a acesso, né, às coisas, aos bens, à saúde, à educação, é isso aí mesmo, a cultura. Se não for assim, não tem solução, tá? Não é com polícia, não é com violência que a gente vai conseguir resolver esses problemas. A Maria Cândida Camargo, ela comentou que os amigos do Centro Histórico podem criar ações de cobrança e instigar o CRAS e órgãos competentes. Pensando aí a situação dos moradores de rua. Na verdade, esse grupo, ele é bastante ativo na região do Centro Histórico,
né, o que é muito positivo, porque a sociedade está se organizando, né, para pensar esse espaço, para pensar tudo isso conosco, né, eu falo, agora eu estou me incluindo, agora eu sou fã, né, mas pensar junto e propor, né, e a gente tem que ter talvez aquela sensibilidade de lembrar que todos nós vivenciamos e fruímos aquele espaço, mas a população em situação de rua, como você falou, ela não está necessariamente só porque ela quer, né? Existe um motivo que a gente não sabe qual é, a gente não consegue tratar, a gente não dá solução, e talvez a forma mais fácil de lidar com isso é expulsando, mas na realidade isso não resolve o problema, a gente só está mudando o problema de lugar, né? E aí eu acho que a gente realmente tem que ter esse diálogo coletivo, inclusive com eles discutindo junto, né? Não a gente fora discutindo e sem que eles possam participar. Sou restauradora brasileira e trabalho com patrimônio arqueológico e também arquitetônico em Buenos Aires, e acredito que o IPHAN tem que salvar nossa história. Também concordo. Não só o IPHAN, gente, veja bem, o IPHAN acho que é um importante instrumento, né, institucional, mas eu acho que tem que ter uma força-tarefa social, acho que a sociedade precisa compreender a importância do nosso patrimônio e agir, atuar, né, cooperar para que esse patrimônio seja preservado, difundido, né, não só o IPHAN. Quando a gente acredita que só o IPHAN, né, heroicamente vai fazer isso, a gente esquece dos outros poderes, a gente esquece de quem mora na cidade, a gente esquece de uma série de valores que a gente tem, da falta de divulgação, quer dizer, tem gente que não sabe nada do centro histórico, que é morador de Cuiabá, nascido em Cuiabá, e não conhece a história do centro histórico, então a gente tem um problema com falta de difusão de informação. A gente tenta fazer esse trabalho, né, às vezes com a escola, passeia pelo centro, dá um pouco de noção histórica para eles, mas tem gente que mora na cidade e caminha por ali e não tem dimensão da importância daquele lugar. Então, é uma série de ações que precisam ser feitas, que envolvem todos, né? Acho que toda a sociedade. Eu acho que é por aí. Amélia, muito obrigado, tá, pela sua presença, a gente está chegando ao fim. Gente, obrigado pela participação de todo mundo aí, quem comentou, quem fez pergunta, vocês são ótimos. Voltem sempre, a gente tem live quinta, sexta e sábado, semana que vem também, tá? Semana que vem a gente tem uma programação muito especial, porque na quinta-feira a gente vai ter um Cine Debate, vai mostrar um filme que vai falar um pouco da história de Cuiabá, mas também vai falar sobre um momento da história de Cuiabá bastante marcante, foi a demolição da antiga Catedral de Cuiabá, que aconteceu em 68. E nós vamos trazer duas professoras que escreveram um livro sobre o assunto, uma que é a Leila, esqueci o nome dela agora, e a outra professora Ludmila Brandão. Então, elas vão conversar, a gente vai ter uma outra formatação, e vai ser transmitido só pelo Facebook e só pelo YouTube, porque vai ser um tempo mais alongado, mas a gente espera vocês ali com perguntas também para instigar o debate aí entre as professoras, a conversa que a gente vai fazer com elas. E no sábado, a gente tem uma live super especial, que a gente fez uma parceria com a Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá. Para quem não sabe, a Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá é a primeira rádio aí de Cuiabá, de Mato Grosso, né? E ela fica ali no espaço do prédio do seminário, né? Então, ali a gente tem a Fundação Bom Jesus de Cuiabá, a Rádio Bom Jesus de Cuiabá, a igreja, o santuário, né? Nossa Senhora do Bom Despacho tem um museu de arte sacra também, e não raro a gente faz trabalho juntos. E aí vai ter o aniversário de 61 anos, a rádio está preparando uma super programação legal pra caramba, com música, com histórias relativas à religião, né? E muita música também. E vai ser transmitido também pelas mídias do Museu de Arte Sacra. E aí eu espero vocês, acho que vocês vão gostar. Então, às 19 horas na quinta, no sábado. Sexta-feira ainda não está fechado, mas fiquem de olho na nossa programação aí pelas nossas redes. Curtam, compartilhem, comentem, indiquem para os amigos, e assim vocês vão ajudar o museu a continuar com essa atividade educativa, não só pelas redes, como também presencialmente, quando a gente voltar. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo. Boa noite, grande beijo. Obrigado, Amélia. Valeu pela gentileza. Tá? Até a próxima.
Até a próxima. Ah, gente, ó, a Amélia vai ser uma das professoras do curso. A gente vai ter um curso agora de educação patrimonial, com 15 disciplinas, 2 módulos. Vai começar, tem previsão para começar na primeira semana de setembro. E já tem, infelizmente, né? Para 200 pessoas, e assim, 24 horas, a gente está muito feliz que em menos de 24 horas, assim, lotou de inscrição, e infelizmente a gente só vai conseguir atender 200 agora, mas fiquem ligados que pode ser que daqui a pouco a gente tenha mais um, mas não estou prometendo nada. Tá bom? Amélia, tem um monte de gente que passou aqui pelas lives que vão estar como professores desse curso. Legal, né? Eu acho que as lives elas servem para isso, assim, elas servem para ser o início de alguma coisa, sabe? Assim, que pode ser mais importante. Sigam a professora, sigam a Amélia também nas redes sociais aí, procurem ela, procurem os trabalhos que ela fez, desenvolve as publicações, que eu acho que tem coisas interessantes aí para quem se interessa por esse trabalho do Centro Histórico. Tá bom? Então tá, grande beijo para todo mundo, boa noite, se cuidem e boa semana.